Graça e paz da parte de Jesus. Quero compartilhar com vocês uma porção da palavra que se encontra no livro de Marcos. Marcos capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e que lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua vestimenta. Porque dizia: Se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem me tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Até aqui, meus irmãos. Quero orar a Deus, porque tudo é por Ele e por meio dEle. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar esse momento em Suas mãos. Receba de nós as premissas do nosso dia. O nosso primeiro momento nessa manhã é para adorar o Seu nome e reconhecer que Tu és Deus, que não há impossível diante de Ti. E por meio da fé, Pai querido, aqui estamos, mediante a graça, para poder, meu Pai querido, adorar o Seu nome. Fala conosco e toma o primeiro lugar, porque estamos aqui desejosos de receber da parte dos céus uma porção diária para o dia de hoje. Que o Senhor possa abençoar a cada filho Teu, que decidiu nessa manhã vir até aqui nesse lugar, para poder adorar o Teu nome, em nome de Jesus. E a palavra, ela começa a narrar a respeito de um homem que era conhecido como o principal, um chefe da sinagoga. A multidão vinha seguindo a Jesus logo que ele chegou em Cafarnaum, muitos curiosos por causa dos milagres que ele fazia, outros porque desejavam por ele ser curados. E havia ali um homem, uma situação não comum, um homem conhecido por Jairo, que se coloca diante do Senhor, diante da multidão, e ele se prostra, e ele pede ao Senhor que ele vá até a sua casa, porque a sua filha se encontra moribunda. Ele pede a Jairo que ele pede a Jesus que ele imponha as suas mãos sobre ela, para que ela seja sarada. E a palavra diz que Jesus, olhando aquela fé daquele homem, ele decide ir até a casa de Jairo. Até que, no caminho, uma mulher
Uma mulher que a Bíblia chama de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que padecia dessa enfermidade há 12 anos. Ela ouve falar de Jesus. E eu quero convidar você a caminhar comigo nessa palavra. Imagina uma casa feliz, onde vivia uma menina que tinha entre 12 e 14 anos de idade, uma menina cheia de sonhos. Talvez naquela idade dos 12 anos ela estava ali já projetando o seu casamento. Talvez quando reclinasse a sua cabeça sobre o travesseiro, aquela menina imaginava quão bom seriam os seus dias futuros. Ela imaginava como seria a criação dos seus filhos. Uma menina certamente filha de pais judeus que observava a Torá com bastante rigor. Até que um dia, a sua alegria, os seus projetos e os seus sonhos, de repente são interrompidos. Um dia, pela manhã, aquela menina nota algo diferente. As suas vestes, elas estão manchadas. Aquela menina se assusta com aquilo que está acontecendo. Ela vai até a sua mãe e ela pede socorro. Ela tenta entender. E talvez, naquele momento, diante da explicação, ela vá passar os 7 dias mais longos da sua vida, distante da presença da sua família. Havia chegado o seu período menstrual. Havia chegado a sua regra. E segundo a lei mosaica, a pessoa nessa condição era considerada impura. 7 longos dias se passaram. Essa era a sua primeira experiência. Mas acontece que no 7º dia, algo inesperado, algo não planejado, acontece. A regra daquela menina não vai embora. E talvez aquela condição que ela estava vivendo de isolamento passaria a se tornar uma condição permanente na vida dela. Agora, os sonhos, o planejamento do futuro, a alegria colocada em cada ano pensado sobre uma família que ela teria, os filhos que ela poderia ter, são interrompidos. A sua hemorragia passa a ser algo permanente. Agora ela já não pode mais abraçar aqueles que amam. Ela não pode mais tocar em seus pais. Ela vive uma condição horrível. Ela quer ajuda, mas a medicina, ela não está tão avançada. E diante do cenário e das notícias que chegam a respeito da sua condição, a sua angústia é crescente e suas perspectivas, elas são muito dolorosas. E a palavra vai dizer que aquela menina precisava ficar numa condição de isolamento, subjugada, porque naquela época, alguém que estivesse nessa condição era considerado alguém que tinha algum tipo de problema. Aquilo não era normal. É como se ela tivesse em pecado. Mas, nesse momento, a história de Jairo e a história daquela mulher do fluxo de sangue, elas vão se cruzar. E a palavra diz que, depois de Jairo se prostrar,
Ele vinha conduzindo Jesus até a sua casa. E aquela mulher ouve o barulho da multidão. E ao ouvir o barulho da multidão, ela percebe que estão falando de Jesus. Alguns curiosos seguiam ele, mas alguns esperavam que Jesus pudesse tocar nele para poder ser curado. Essa era a regra, esse era o padrão. Todos aqueles que Jesus tocavam eram curados. Mas aquela mulher, ela olha para alguém que ela coloca uma esperança, mas logo ela se lembra de algo. Ela percebe que a sua condição é de imunda. Ela está impura. E nenhum judeu podia tocar em alguém que tivesse nessa condição. Ela sofre o julgamento, a separação do meio da sua família. Ela está solitária. Ela sofre sozinha. Ela não sabe o que fazer. Ela procura esperança. Aleluia. Mas ela decide viver aquilo que todo mundo está vivendo. Não da mesma forma que eles estavam vivendo, seguindo Jesus, aguardando o momento em que o Senhor pudesse se virar para cada um deles e o curar. Mas ela inaugura uma forma diferente de exercer a sua fé. Enquanto a multidão está passando e ela ouve as pessoas clamando ao Senhor, pedindo para Ele que possa curar em sua casa, ela começa a manifestar a sua fé. Ela começa a visualizar, se tão somente, Ele não pode me tocar, mas se tão somente, se eu tocar na carne dele, eu posso deixar ele impuro, mas se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu posso provocar o meu milagre, porque até agora, o padrão dizia que Jesus precisava tocar para ele poder ser curado, mas aquela mulher, ela começa a alcançar o sobrenatural. Enquanto ela tinha dinheiro, ela chamou muitos médicos, passou pela mão de muitos médicos. Todos aqueles que tentavam alguma coisa só piorava a sua situação. Ela manifestou a sua fé física, mas agora ela passa para um outro nível. Ela passa para um nível sobrenatural, porque ela vai buscar o seu milagre. Jesus está passando. Existia nela uma preocupação tremenda. Uma mulher impura não podia andar no meio da multidão. A palavra diz que ela poderia ser apedrejada e até morta. Ela está em casa gerando um milagre, pensativa. Se tão somente eu tocar. Mas do outro lado, enquanto ela está preocupada com a circunstância e com a lei, ela imagina ela indo na direção de Jesus e as pessoas olhando para ela e dizendo: impura, impura, oh impura. O julgamento das pessoas está sobre ela, mas ela não desiste. A palavra diz que ela sai e ela se infiltra no meio da multidão e ela toca na orla das vestes de Jesus. E a palavra vai dizer que imediatamente ela sentiu que foi curada. Aleluia. Mas antes dela ser curada, antes dela receber o seu milagre, o ambiente havia sido preparado. Jairo havia se prostrado diante de Jesus. Jairo havia trazido Jesus para perto, havia adorado o seu nome. Jairo havia rompido aquilo que era uma regra para alguém que era chefe da sinagoga. A sua religiosidade, as suas ferramentas, o seu dinheiro já não valia mais nada. E ele foi buscar algo que poderia resolver o seu problema.
Jairo já havia colocado um ambiente de adoração. Nós estamos aqui, num ambiente de adoração. Antes de começar a palavra, que é o verbo, nós adoramos ao Senhor com os louvores, porque Ele habita nos louvores. Depois dos louvores, nós entramos aqui com aqueles que manifestaram a sua fé e escreveram ali num papel, num bilhete, aquilo que é a sua necessidade. Algumas necessidades são pequenas, outras são maiores, outras são até milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Mas numa oração profética, nós chamamos a atenção de Deus nesse lugar. E eu creio que aquilo que nós viemos buscar aqui nessa manhã, aleluia, Ele já está atento. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós continuamos, aleluia, preparando o ambiente através da palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. 12 anos bloqueado. 12 anos impura. 12 anos sem a poder abraçar os seus pais. Aleluia. Nós precisamos observar o que há de comum entre Jairo e a mulher do fluxo de sangue, porque eles provocaram a sua fé. No livro de Atos, no capítulo 10, a palavra vai dizer que havia ali um centurião de nome Cornélio. E a palavra vai dizer que ele, junto com a sua família, oravam constantemente, até que um dia ele teve uma visão, próximo da hora nona, e um anjo do Senhor veio até ele, mesmo sem ele ser um cristão, e falou: o Senhor tem se agradado das suas orações, porque Deus não rejeita a oração de um coração contrito. E a palavra vai dizer que ele pede para que aquele centurião, Cornélio, envie alguns de seus servos até onde está Pedro, na casa de Simão, o curtidor, que orava em cima da laje. Ali Pedro teve uma visão, desenrola diante dele um lençol e mostra para ele quadrúpedes, répteis, pássaros, todo tipo de animal. E Pedro olhando para aquela visão, e o Senhor fala: mata e come. E Pedro: jamais passaria pela minha boca tal coisa imunda. E o Senhor diz para Pedro que aquilo que ele purificou, como podemos nós considerar imunda? A mesma condição da mulher do fluxo de sangue, sendo considerada imunda por uma sociedade ignorante, que achava que conhecia Deus. E a palavra vai dizer que, enquanto Pedro está orando, chega ali aqueles homens, o Espírito Santo avisa que eles estão ali naquele lugar. Pedro entende o que está acontecendo. Eles contam para Pedro que Cornélio chama em sua casa. Chegando lá, Cornélio se prostra diante de Pedro. Pedro evita que aquilo aconteça e ele avisa que adoração só a Deus. Em todos os casos, esses homens e mulheres primeiro se prostram diante do Senhor. E a palavra vai dizer que Pedro começa a pregar a palavra. E ele fala sobre o plano de salvação. E a família de Cornélio e seus amigos recebem a palavra. E o Espírito Santo de Deus desce sobre eles, de forma que aqueles que com ele estavam não podiam negar a presença e a ação de Deus. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã e você tenha orado e tenha buscado a presença de Deus, mas tem sentido um frio, tem sentido um vazio. Talvez você tenha falado no seu íntimo: Senhor, quanto tempo eu não sinto a sua presença. É porque antes de sentir a presença, é necessário preparar o ambiente.
o que você veio buscar aqui nessa manhã. Eu não sei se aquilo que você veio buscar é pequeno ou é grande, mas primeiro precisa preparar o ambiente. Primeiro precisa se prostrar diante do Senhor. Primeiro precisa reconhecer o Senhor como mestre. Primeiro precisa arrancar todas as impossibilidades mundanas, aquilo que são obstáculos, pessoas que têm tentado remar contra, e abrir o seu olhar espiritual, se colocar diante do Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando adoramos o Senhor, adoramos com toda a alegria. Estamos preparando o ambiente. Porque quando adoramos o Senhor, levantamos as nossas mãos. Estamos preparando o ambiente. Porque quando adoramos o Senhor, batemos palma e nos alegramos na presença dEle. Estamos preparando o ambiente. Aquela mulher, havia nela uma fé que ela decidiu, na sua mente, no seu coração, romper. E esse é o bacana da fé. É quando nós cremos e nós decidimos obedecer, que o nosso Deus realiza o impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias. Aquela mulher toca nas vestes de Jesus. 12 anos. 12 anos hemorrágica. 12 anos sem cantar um louvor para Israel. 12 anos sem olhar ao seu redor algum tipo de esperança ou expectativa. 12 anos sem cantar para Jerusalém. 12 anos sem tocar nos seus pais. 12 anos sem Páscoa. 12 anos sem perspectiva. 12 anos sem ser considerada a filha de Sião, o nascido em Jerusalém, a qual, aonde está a promessa, e que seriam herdeiros de Deus. Jesus vem passando, ela toca nas vestes de Jesus, e ela sai. Ela não pediu para tocar. E ela sente que ela foi curada. E a palavra diz que Jesus percebe. E ele diz: ela me tocou. Na verdade, ele não diz isso. Ele diz: alguém me tocou. Eu já estou conjecturando, porque ele já sabia que ela havia tocado nele. E então ele pergunta no meio da multidão: quem me tocou? Os seus discípulos, vendo a muvuca, a aglomeração, ele fala: como mestre? Querem saber quem te tocou, se a multidão te aperta? Então ele pergunta mais uma vez, e aquela mulher, com temor e tremor, ela se manifesta. E ela se coloca diante do Senhor. Mas a lei dizia que ela não podia tocar. Mas aquela fé chamou a atenção de Jesus. Ela foi, ela pegou o que ela queria, a sua cura. Mas depois de chamar a atenção de Jesus, ele vai dar aquilo que ela merece. E a palavra diz que ele, diante da mulher, vendo que ela confessava que tinha tocado nele numa manifestação de fé, ele, diante das pessoas, ele restaura aquela mulher à sociedade. Ele diz: você está curada. A tua fé te salvou. E ela traz aquela mulher de uma condição de solidão para uma condição de resgate. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã e tem pensativo, sendo atraído pelo Espírito Santo, mas na sua mente ainda há uma negociação. Eu vou esperar arrumar todas as coisas, para quando tiver tudo certinho, eu volto para a presença do Senhor.
o Senhor não rejeita ninguém. E a condição de colocar todas as coisas no lugar depende dele. Ele diz: vem do jeito que estás, porque sou eu que preparo, porque sou eu que capacito, porque sou eu que faço largar, sou eu que faço você, aleluia, avançar. Louvado seja o nome do Senhor. E é nesse momento que a história daquela mulher com Jairo se cruza mais uma vez. A palavra vai dizer que Jairo está ali, levando Jesus para sua casa, e ele percebe que aquela mulher faz aquela incursão. E talvez aquilo tenha sido necessário para que a fé de Jairo tivesse fortemente diante daquilo que ia acontecer, porque afinal o milagre de Jairo era muito maior. Ela foi curada de um fluxo de sangue, mas Jairo precisava de uma ressurreição. E a palavra vai dizer que ele observa aquilo que está acontecendo e aquela mulher sendo curada, e talvez ele tenta observar quem é aquela mulher. Ele é um chefe da sinagoga, ele conhece todas as pessoas, e quando ele chega mais perto, ele vê que é aquela mulher que há 12 anos ele precisa manter fora da sinagoga, porque ela já está condenada e ela está impura. E aquilo renova a sua fé. Enquanto ele está observando toda essa situação, a palavra vai dizer que alguns dos seus servos chegam diante de Jairo e falam: mestre, Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha já está morta. Jesus ouve e ele faz um comentário. Ele diz: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Crê somente no Deus do impossível. E a palavra diz que Jairo continua. E quem é Jairo? O principal da sinagoga, o responsável por a sinagoga, o responsável pelo culto, aquele que escolhe quem prega, aquele que escolhe quem canta, aquele que prepara a oferta, aquele que prepara a liturgia, é aquele que dirige o culto. Ele é o principal. Mas diante de tudo aquilo que ele conhece, ele precisa se lançar aos pés do Senhor. E caminhando para a sua casa, Jairo começa a ouvir o som, os lamentos, o som das carpideiras. Jesus, diante do cenário, ele diz: ela apenas dorme. E ele ouve zombaria. Talvez diante do seu sonho, daquilo que você tem tentado e tem colocado diante de Jesus, que são promessas, você tem ouvido zombaria. Não vai ser, não vai chegar, não vai conquistar, não é ninguém. Como que pode com um passado desse? Aleluia. E a palavra vai dizer que aquele povo era um povo contratado. Exigia-se que tivesse pelo menos um flautista e uma carpideira. Mas no caso de um chefe da sinagoga, muito mais. E eles saíam pela cidade cantando coral e batendo palmas. E as mulheres, as carpideiras, vinham atrás jogando cinza na cabeça, com um choro estridente que chamava a atenção lá longe. Um choro falso e sem sentimento nenhum. Mas quando Jesus adentra a casa, ele pede para que retire todos eles. Porque haverá momentos na caminhada do seu sonho que você precisará retirar aqueles que estão remando contra aquilo que você acredita. Haverá momentos para que o milagre seja realizado, você precisará ter uma fé inabalável. Não pode ter dúvida na fé. Aquelas pessoas zombaram de Jesus. Jesus dizia que ela apenas dorme. Na verdade, ela estava morta, mas era uma forma de Jesus utilizar o sono para dizer que era um ato momentâneo, porque para ele não há impossível.
E a palavra vai dizer que ele entra na casa e ele chama o pai, a mãe e os 3 mais chegados. Aquele que ora contigo, aquele que ora por você, aquele que acredita nas promessas, aquele que acredita na palavra liberada sobre sua vida. São esses com os quais nós temos que compartilhar os nossos sonhos. Aqueles que têm remado contra a maré, esses precisam ficar do lado de fora. Não fazem parte do sonho. Não pode retirar aquilo que o Senhor lançou sobre a minha e sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E ele chega no quarto daquela menina. Aquela menina está deitada e com apenas 2 palavras. Talita cumi. Aquela menina se coloca sentada. Ele rompe aquilo que para os homens era uma impossibilidade, porque ele é Deus. Porque ao morrer na cruz e ao ressuscitar, aleluia, ele venceu a morte e ele pode todas as coisas. Havia lá fora um planejamento e um pronunciamento da morte, para que toda a cidade visse que aquela menina morreu. Mas lá dentro, Jesus está avisando: ei, prepara um cordeiro que ela está com fome. Ei, prepara um cordeiro que ela vive. Ei, prepara um cordeiro, porque os seus sonhos e os seus projetos, se foram promessas de Deus, eles vão acontecer. A palavra diz que havia um homem, o cego de Jericó, que ao observar que Jesus entrava na cidade, ele começa a aclamar: Jesus, filho de... Jesus, filho de... Era um reconhecimento de que de Davi, da descendência de Davi, viria o Messias. E ao clamar com alta voz, a multidão tenta fazer o quê? A palavra diz que a multidão fala: não incomodes o mestre, e começa a repreender aquele homem. E quanto mais ele repreende, mais ele clama: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, filho de Davi, porque ninguém vai roubar, aleluia. Ninguém vai roubar minha promessa. Ninguém vai roubar minhas bênçãos, aleluia. E a palavra vai dizer que ele chamou a atenção do mestre. E Jesus para e manda chamar. E os mesmos que gritavam: não incomode o mestre, fala: tenha bom ânimo, porque o mestre vai te atender. Eu quero dizer para você nessa manhã: tenha bom ânimo, porque o mestre dos mestres, ele está aqui nesse lugar. E aquilo que você veio buscar, se você tiver fé, você vai receber. Da mesma forma, aquela mulher que tinha uma filha endemoniada, ela entra na cidade gritando: filho de Davi, filho de Davi. Os discípulos se incomodam com aquela situação e ele fala para Jesus: mestre, despeça ela, vem gritando atrás da gente. Talvez seja necessário gritar. Talvez seja o momento de ser mais fervoroso na fé. Talvez seja mais necessário ainda orar mais, buscar mais, se inclinar mais, se lançar aos pés do nosso Senhor. Talvez seja o momento de descer, porque às vezes estamos querendo as coisas nas mãos, mas Jairo se colocou aos pés do Senhor. A mulher do fluxo de sangue se colocou aos pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero partir para o final. Deus está presente aqui nesse lugar. E Ele ainda faz milagre. E eu creio que Ele está falando ao seu coração. E se de alguma forma o Espírito Santo tocou no seu coração, e você tem vivido dias difíceis, dias de impossibilidades, se de alguma forma você está afastado da presença do Senhor, se de alguma forma você ainda não conheceu o Senhor, eu queria conhecer você. Queria pedir para a igreja ficar de pé. O filho de Davi está passando aqui.
E ele diz: eis que estou à porta e bato. E se você entrar, aleluia, eu cearei contigo. O filho de Davi, aleluia, ele quer fazer na sua vida. Ele quer te tirar desse lugar de impossibilidade. A palavra vai dizer que Jairo, ele tomou uma grande decisão. Mesmo sendo chefe da sinagoga, ele decidiu levar Jesus para sua casa. Porque ele sabia que Jesus precisava ser inserido na sua vida para que o milagre pudesse acontecer. Nenhum conhecimento era suficiente diante daquilo que Jesus podia fazer. Nós vamos louvar o Senhor. Enquanto nós louvamos o Senhor, eu quero te convidar. Vem aqui à frente. O Senhor te convida. Isso. Vem até aqui. Nada novo. A palavra de Deus diz em Marcos capítulo 5, versículo 24, aleluia, que a condição daquela mulher era uma condição de impura, uma condição de imunda, mas a manifestar a sua fé diante do Senhor e a tocar na orla das suas vestes, Senhor, aleluia, a palavra vai dizer que ele virou para aquela mulher e disse: os seus pecados estão perdoados, aleluia, porque ele não rejeita ninguém. Todos já haviam rejeitado aquela mulher. Ela havia sido condenada a uma vida solitária, rejeitada e julgada. Mas o Senhor não olha para aquilo que você fez no passado, para as circunstâncias, mas daqueles que o recebem. Ele o purifica, porque Ele é Deus, porque Ele é o Senhor, porque Ele age sobre a vida de cada um de nós, porque Ele entra no nosso lar, na nossa casa, aleluia, e Ele faz morada, e Ele nos prepara, e Ele nos capacita para as nossas impossibilidades. Aquilo que eu quero fazer e não consigo, o Espírito Santo nos prepara, nos capacita para vivermos uma vida com Ele em santidade, para vivermos uma vida com Ele em gozo, em alegria, em paz, em justiça, aleluia, porque o Espírito Santo, aleluia, ele não nos visita, mas ele mora em nós. A palavra do Senhor diz que nós somos morada do Espírito Santo, templo, e a cada dia, aleluia, que nós buscamos a presença dele, aleluia, ele se faz presente em nós, nos preparando, nos capacitando para renunciar ao mundo, para renunciar aos valores do mundo e para poder receber a presença daquele, aleluia, que reina sobre nós e nos conduz para a eternidade. Escolhemos agora com fé, Pai, em nome de Jesus. Eu quero colocar cada vida que veio aqui na frente em suas mãos e pedir ao Senhor, meu Pai querido, que as suas bênçãos, que as suas mãos poderosas estejam, meu Pai querido, sobre cada filho seu. Aleluia, meu Pai querido. Eu não sei o motivo, meu Pai, que cada um chegou aqui, o Senhor conhece, meu Pai, no mínimos detalhes, que o Senhor possa, meu Pai querido, aleluia, produzir frutos sobre aquilo que eles têm colocado diante do Senhor, porque a fé foi manifestada, aleluia, e o Senhor, meu Pai querido, não rejeita uma oração de um coração contrito, que se coloca diante do Senhor, que se coloca aos seus pés, para que o Senhor possa reinar sobre cada um de nós, para que o Senhor possa reinar sobre a nossa casa, para que o Senhor possa reinar sobre a nossa vida, para que o Senhor possa reinar sobre a nossa família, sobre os nossos e sobre aqueles que nós temos trazido até aqui, diante do altar, para que o Senhor possa converter, para que o Senhor possa sarar, para que o Senhor possa, meu Pai querido, ressuscitar. Realiza milagres no meio do teu povo, porque entregamos nessa manhã a Ti a nossa melhor adoração, Te entregamos o nosso coração, Te entregamos a nossa vida. E se você crê nessa palavra, celebre com as palmas ao Senhor. Glória a Deus. Deus te abençoe. Vá em paz, em